Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Todos vocês sabem que das 13 cartas que Paulo escreveu, esta é a última carta. E Paulo escreve esta carta da sua segunda prisão em Roma. Ele escreve essa carta na masmorra mamertina, uma prisão insalubre, escura, fétida, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Paulo escreve essa carta não como um apóstolo, um pregador, mas ele escreve essa carta debaixo de uma pesada acusação de ser um malfeitor, um bandido, um criminoso. Acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Paulo escreve essa carta depois de ter todos os irmãos da Ásia o abandonado, e até Timóteo, seu filho, estar com vergonha dele. Paulo escreve essa carta depois de ser condenado à pena de morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. É com esse sentimento que ele vai relatar para nós suas últimas palavras registradas na Bíblia antes de morrer. Portanto, o texto que vamos ler tem um peso enorme, uma carga emocional profunda. E é com esse sentimento que eu convido você a considerar essa passagem. Paulo escreve assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixou em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu vou pedir permissão a vocês, para só voltar nesse texto, já no final da minha fala. Eu quero nesta noite apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Este que foi certamente o maior evangelista, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Este homem que, dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13.
Este homem que percorreu as províncias do Império Romano, plantando igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico realizou a obra de Deus. Eu quero apresentar a vocês este homem que pregou com liberdade ou na prisão, em lugares públicos ou em salões fechados, com saúde ou com doença, vivendo em paz ou perseguido, e que morre pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado, acusado, condenado, executado. Mas este homem, muito embora tenha fechado as cortinas da vida diante de uma providência tão carrancuda, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite este homem. O primeiro cenário que nós encontramos na Bíblia sobre ele está lá em Filipenses 3 e 5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele é uma espécie de judeu puro sangue. Diz Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia e foi enviado para lá, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande rabino Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, para tornar-se um dos expoentes do judaísmo do primeiro século. Conforme Gálatas 1,14, dentre os seus pares, ele se destacou, pelo seu zelo pela tradição do seu povo, e tornou-se certamente um grande líder, personalidade forte, determinado, tornou-se um poliglota, um grande rabino, a promessa de uma grande liderança em Israel. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, onde estava o Sinédrio, onde estavam as autoridades religiosas, mas na pequena, na desprezada Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma academia, mas trabalhando duro, na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas. Este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai à Judéia, vai ao Jordão e é batizado por João Batista, dando início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados e os mortos ressuscitavam. Porém, o Sinédrio, maiormente os fariseus e os escribas, começaram a vigiá-lo, a persegui-lo, a buscar uma ocasião para pregá-lo no contrapé, para acusá-lo. E chegou um momento em que as autoridades de Israel resolveram prendê-lo à traição e matá-lo. Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de 2 gravíssimos crimes de blasfêmia contra Deus e de conspiração contra César. Cuspiram no seu rosto, esbordoaram a sua cabeça, levaram-no ao pretório romano e Pilatos, a despeito de estar convencido da sua inocência, covarde e convenientemente, o entrega para ser crucificado. Crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no 3º dia da semana, um fato glorioso aconteceu. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora.
E ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Isso foi uma bomba no arraial do inimigo. Então contrataram Saulo de Tarso como braço de ferro do Sinédrio para perseguir de forma implacável a igreja que estava nascendo. E este personagem, Saulo de Tarso, é reconhecido no Novo Testamento por 2 retratos. Primeiro, ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. Atos 9:1 diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E esta palavra é a mesma na língua grega para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Aliás, diz o texto lá em 1 Timóteo 1,13 que ele era um perseguidor, blasfemo e insolente. 1 Coríntios 15:9 diz que ele se sentiu o menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja de Deus. Atos 8:3 diz que ele não respeitava domicílio doméstico, ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para encerrá-los em prisões, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1,13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9, versículo 21, diz que ele não apenas assolava a igreja de Deus, não só ele devastava a igreja de Deus, mas está escrito lá em Atos 9, 21, que ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus. E vocês bem sabem que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era truculento, Saulo era uma fera selvagem. Mas isso fica ainda mais claro quando você olha Atos 22:4, que diz que ele perseguiu o caminho até a morte. E notem vocês que ele não persegue apenas os crentes, ele persegue a religião dos crentes, ele persegue o caminho, com fúria assassina. Mas Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos, não poucos, não alguns, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos ele dava o seu voto quando os matavam. Ele não mandou matar pouca gente não, muita gente, muitos discípulos. Ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele era um homem bárbaro, ele era um sanguinário, ele era uma fera selvagem. Mas Atos 26:11 disse que por todas as sinagogas ele perseguia os cristãos, forçando-os a blasfemar. E até por cidades estranhas ele os perseguia. Agora notem vocês que Saulo não perseguia os crentes apenas fisicamente, perseguia-os também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro desse homem. Ele não era apenas uma fera selvagem, ele era um touro indomável. Esta figura está lá em Atos 26:14. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, quando ele furiosamente marchava para Damasco para prender os cristãos, e o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na região rural, e eu vi, pastor Lutero, muitas vezes alguém amansando um boi para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para se amansar um boi bravo e torná-lo dócil e útil é o aguilhão.
é o aguilhão. Às vezes, meus irmãos, nós temos a ideia de que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida de Saulo ali no caminho de Damasco. Isso não é um fato. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa e arrastava homens e mulheres para a cadeia, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e forçava os crentes a blasfemarem, e esses crentes, em vez de blasfemarem, estavam dispostos a sofrer e a morrer por causa da sua fé, e Saulo mandava matar essa gente que negava ou que recusava-se a negar a Cristo, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Era o Espírito Santo picando a consciência deste homem selvagem. Mas ele não quer se curvar, ele não quer ser amansado. Até o dia que, caminhando ele para Damasco, o domador de touro bravos brada desde as alturas e o joga ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Encerra-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo na sua história, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele ficou cego, e ele é levado aqui da estrada de Damasco para a rua direita, na casa de Judas, onde fica 3 dias cego, orando. E então o Senhor aparece a Ananias em uma visão, lá em Damasco, e diz: Ananias, vá à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, ele está orando, para que ele recobre a sua visão. E Ananias responde: mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. E o Senhor diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, aos reis, ao seu próprio povo, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Escritura que Ananias foi, que Ananias impôs sobre ele as mãos, escamas como que caíram dos seus olhos, ele ficou cheio do Espírito Santo, e ele se levantou, e ele foi batizado. Agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos 9:20. Veja você que logo que ele foi curado, logo que ele foi revestido com o Espírito Santo, logo que ele foi batizado, está escrito que então ele começa a pregar em todas as sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora olhe comigo Atos 9:22, por favor. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias. Agora eu pergunto a você, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo, o Messias. Há uma profunda diferença. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde esta pergunta. Dr. Ray Stedman, de quem falávamos agora há pouco, disse que há um intervalo aqui do verso 20 para o verso 22 de 3 anos. E onde Paulo esteve nesses 3 anos? Diz a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 13, que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, mas ele foi para a região da Arábia, e lá ele ficou 3 anos,
Após o que ele retorna outra vez para Damasco. E a pergunta é: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. As doutrinas que ele aprendeu na Arábia não foram como as doutrinas que ele aprendeu no judaísmo aos pés de um mestre humano, mas foi por revelação do próprio Senhor Jesus. Certamente nesses 3 anos ele releu e releu e releu o Antigo Testamento e descobre uma coisa: aquele Jesus que ele estava perseguindo era de fato o Messias. E então, convencido dessa verdade, diz Gálatas 1,18, que ele retorna outra vez para Damasco, e aí que se encaixa Atos 9,22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, provando, demonstrando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus de Damasco querem matá-lo. E ele precisa fugir de noite, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. Para onde ele vai? Agora ele vai subir para Jerusalém. Então veja comigo aí Atos 9,26. Agora ele sobe para Jerusalém. E aqui, meus amados, eu quero levantar uma tese. Eu preciso muito da sua atenção para acompanhar o meu raciocínio, para você não perder o centro desta lição. Quando Saulo sobe aqui para Jerusalém, ele não está governado pela nova aliança, ele está governado pela velha aliança. A nova aliança é uma doutrina gloriosa, que o próprio Paulo vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para esse cheiro de vida para a vida, para aqueles aroma para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? E a pergunta fica no ar, sem resposta. E a resposta só chega no capítulo 3, versículos 4 e 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, com as tábuas da lei, o povo disse para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto a vocês: fizeram? E a resposta é não. Por que não? Faltou sinceridade do povo? Não, faltou poder. Na velha aliança tudo depende de você, nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de você. A nossa suficiência vem de Deus. Então a tese que eu quero levantar agora é que quando Saulo sobe para Jerusalém, em Atos 9,26, ele não está governado pela nova aliança, mas pela velha aliança. Por quê? Porque ele está convencido de uma coisa: ele está convencido de que ele será o grande líder da igreja de Jerusalém. E ele tinha motivos para isso? Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. E vocês bem sabem que aqui na Judéia, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Tanto é fato que quando o Espírito Santo foi derramado, lá em Atos 2, o derramamento do Espírito produziu na multidão 3 reações. Primeiro, ceticismo. O que quer isso dizer? Segundo, preconceito. Ah, são galileus. Terceiro, zombaria. Estão bêbados. Saulo deve ter pensado assim: esses galileus aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, não vão conseguir nada não. Segundo, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, além de galileus, eram iletrados. Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os teólogos da época. E Saulo deve ter pensado: esses discípulos aí, além de galileus, são iletrados, eles não vão conseguir nada aqui em Jerusalém. Saulo deve ter pensado assim: eu tenho o melhor preparo, eu tenho o melhor currículo, eu tenho melhor performance, eu tenho as características que essa cidade precisa para que o evangelho deslanche aqui. Sabe o que aconteceu? Veja aí Atos 9,26.
Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos todos não acreditaram na conversão dele. Pensaram que ele estava sabotando a fé para perseguir os cristãos e bater a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Aí Atos 9:27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, e que agora ele é acolhido na igreja, e agora ele tem desenvoltura na igreja, agora ele discute com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel, e de repente os helenistas tomam uma decisão: nós vamos matar Paulo. E aí Atos 9:29 diz que os discípulos se reuniram e falaram assim para Paulo: olha, você tem que ir embora da nossa igreja, dá para você ser nosso pastor não. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja, quando os membros da igreja estão convencidos que deve ir embora da igreja. Não é fácil não. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Mas não era só os crentes que queriam que ele fosse embora não. Atos 22, versículo 17, diz que ele estava no templo orando, quando o Senhor aparece para ele numa visão e diz: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Hoje, gente, ser mandado embora de uma igreja, pelo conselho da igreja, pelos membros da igreja, é uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não sobra mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele começa a discutir com Deus. Ele começa a razoar com Deus. Mas Senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando mataram Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso. Até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Ô Deus, o Senhor pensa melhor, o Senhor pensa direito. O Senhor não pode cometer esse erro estratégico. Se eu sair daqui, essa igreja não vai para frente. Eu não posso sair daqui. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus diz: vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Foi não. Volta lá para Atos 9:30. Porque diz o texto que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele sai de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. Mas de Cesareia mandaram-no para onde? Para Tarso. E onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que quer ser líder, que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você que precisa de mim. Então faz uma coisa, arruma as malas e volta para casa. E sabe quanto tempo ele ficou no molho, no anonimato, longe dos holofotes? Mais de 10 anos. Sabe por quê? Porque eu tinha que aprender primeiro essa grande verdade: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior é Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja deslancha. Deus primeiro trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mais de 10 anos depois, explode um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. E a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. Quando Barnabé chega lá e vê a graça de Deus prosperando, ele se alegra demais, lembrou-se de Saulo. E vai atrás de Saulo lá em Tarso. E o apanha e o leva para Antioquia. E durante um ano eles ensinaram uma multidão de discípulos. Quando a igreja estava reunida, orando e jejuando, o Espírito Santo apareceu e disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste atenção, a quem o Espírito Santo separou? Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez?
Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele. Ele tinha que entender com clareza que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Diz a Escritura que eles estão indo agora, chegando em Pafos, quando o procônsul Sérgio Paulo se interessa pelo Evangelho, quer ouvir o Evangelho, mas o seu mágico a tiracola Elimas quer impedir o procônsul de se converter, porque se o procônsul se converte, ele perde o emprego de mágico. Era uma questão de interesse. Então diz a Bíblia que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, disse ao mágico: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. E o mágico fica cego, e os olhos do procônsul são abertos, e ele é convertido ao Senhor Jesus. E a partir dali, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir de então, ele se transforma no maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque aprendeu que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Atos 13:13 diz que ele chega em Perge da Panfilha. E em Perge da Panfilha, o jovem Marcos, ou João Marcos, ou Marcos, que era primo de Barnabé, abandona os dois missionários e volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. É muito curioso isso, porque a Bíblia não diz por que o Marcos voltou para a casa da mãe dele. Nós poderíamos cogitar 3 possibilidades. Talvez uma delas seja a verdade dos fatos. Talvez a primeira fosse assim: bom, ele era muito moço, muito jovem. Empolgado, pensou que missões fosse turismo. Quando percebeu que não era turismo, ele se decepcionou e voltou. Pode ser, não sei. Talvez uma segunda possibilidade, que quando eles saíram de Antioquia da Síria, o líder da caravana era o primo dele, o Barnabé. Em Pafos, a liderança muda das mãos de Barnabé para Paulo. Ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou não. Mas há uma terceira possibilidade, eu particularmente creio nessa terceira possibilidade. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 13, até o versículo 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Talvez a mesma que Paulo se refere em 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça. Então, notinha de rodapé: o espinho na carne de Paulo procedeu de Deus ou do diabo? E a resposta categórica é: procedeu de Deus. Como é que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Alguém tem dúvida que o diabo trabalha 24 horas para fazer da gente um balão, um pavão, uma bola de orgulho? Mas se o espinho na carne procedeu de Deus, como é que o diabo batia na cara dele com esse espinho? Porque esse é o papel do diabo. Quando a providência é carrancuda, o diabo chega sorrateiramente e pergunta assim: e aí, você não é crente? Você não está fazendo a obra de Deus? Você não é fiel a Deus? Está passando essa magrela toda, está doente, está sofrendo. Se Deus gostasse de você, se Deus se importasse com você, você não estava nessa. O diabo quer vender essa propaganda de que ser crente é viver numa estufa, blindado. O Senhor Jesus nunca prometeu que nós não teríamos aflições nessa vida. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizem os estudiosos que essa região de perto da Panfilha, onde João Marcos abandonou os 2 missionários, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. E é muito provável que Paulo contraia uma malária aqui, porque não consta que Paulo tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas consta que ele chegou doente na Galácia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra.
E essa doença naquela época era tão severa e não tinha tratamento adequado, que dava uma dor de cabeça alucinante e afetando inclusive a visão. E os crentes da Galácia disseram que, se possível fosse, eles teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Dá-nos a impressão que Paulo tinha um problema de visão. É por isso que ele propriamente não escrevia suas cartas, ele usava uma pessoa para escrever e depois pegava a pena para dar a selação final. Talvez por isso ele chamou o sumo sacerdote parede branqueada, porque via tudo meio lusco-fusco. Bom, o certo é que o João Marcos retorna para a casa da mãe dele, e os dois missionários sobem as montanhas do Cáucaso, e chegam lá em cima, na Galácia do Sul, e pregam com poder, com graça, com dureza, com lágrimas, com sangue, mas deixando para trás igrejas estabelecidas, lideranças eleitas, e a igreja marchando vitoriosamente. Agora eles retornam para a igreja base, a igreja de Antioquia da Síria, e observe comigo que está escrito aí em Atos 14, 26 e 27. Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Preste atenção nisso. Há espaço para testemunho na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora note outra coisa, quando a igreja cresce, os problemas surgem, porque não há crescimento de igreja sem luta. É por isso que Atos 15:1 diz que quando os membros da seita dos fariseus escutaram lá em Jerusalém que os gentios estavam sendo recebidos sem passar pelo rito da circuncisão, eles desceram e disseram para os crentes gentios assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não circuncidarem e não guardarem a lei, vocês não podem ser salvos. Bom, mas isso não é evangelho. E se afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, e se afirmar que sua fé em Cristo não é o bastante. Então vou lhes dizer algo muito solene agora. Não adianta fazer missões se a teologia é ruim. Porque se a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então não dá para fazer uma segunda viagem missionária sem corrigir a rota teológica da igreja. O que fizeram? Convocaram um concílio em Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, e eles se reuniram para debater a matéria. Lá estava sob a liderança de Tiago, irmão de Jesus, lá estava o testemunho de Barnabé, de Pedro, de Paulo, e então tomam a decisão, e escrevem a decisão, comunicam a decisão às igrejas. É só a fé em Cristo para a salvação, não se agrega mais nada à obra perfeita e cabal do Senhor Jesus Cristo. Agora a teologia está boa, agora Paulo precisa voltar, e agora note comigo Atos 15:36. Ele chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária, Barnabé? Vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos, vamos fortalecer aqueles irmãos? Barnabé diz: vamos, Paulo, vamos sim. Só um detalhe, eu quero levar comigo, com a gente, o meu primo, o Marcos. Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E aí diz o texto que houve uma desavença tal entre os dois líderes, Paulo e Barnabé, que os dois não caminharam juntos mais. Portanto, o relato e o registro está muito polido, mas deve ter sido alguma coisa mais severa do que foi isso. Eu vou tentar parafrasear para tentar captar o que houve. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chegou para o Barnabé e disse: Barnabé, que decisão maravilhosa o concílio de Jerusalém tomou. Vamos fazer uma coisa agora? Agora que a rota da igreja, da teologia está boa, vamos voltar para a obra missionária? Barnabé disse: vamos, Paulo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra do meu primo? Uai, Barnabé, mas é claro que eu lembro. Deixa eu dizer, eu estou com vontade de levar com a gente. E ele está todo empolgado para ir. Paulo fechou a cara. O Barnabé comigo, esse cara não vai não. Ô Paulo, mas ele melhorou, ele está mais maduro. Ele vai ser uma benção, comigo ele não vai não. Mas Paulo, deixa eu te falar, você não pode ser tão duro assim não. Vamos dar uma chance para o menino, comigo ele não vai. Mas Paulo, ele vai ser útil para nós, comigo ele não vai, Barnabé. Pronto, acabou, não vai.
Deixa eu dizer uma coisa, notinha de rodapé. Os líderes da igreja não deviam brigar não, sabia? Mas às vezes brigam. Mas até quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Barnabé pega o Marcos e leva lá para Chipre. Paulo pega um profeta da igreja de Jerusalém, Silas, e vai para outra direção. Eu fico imaginando se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já se sentiu persona não grata alguma vez? Já se sentiu descartado alguma vez? Já escutou de alguém comigo que você não trabalha? Você não tem perfil? Eu não acredito nos seus dons, não acredito nos seus talentos, não acredito em você? Barnabé investiu no menino. Mais tarde Pedro discipulou esse Marcos. Mais tarde esse Marcos foi o primeiro evangelista a escrever o evangelho. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi Marcos. Mais tarde Paulo vai dizer: ô Timóteo, quando você vier aí, meu filho, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. O plano de Deus passa pela viagem de Paulo e Silas. E Paulo quer entrar na Ásia. O Espírito de Deus o impede de entrar na Ásia. E de repente ele escuta a voz de um varão macedônio: passa Macedônia, ajuda-nos. E ele entra na Macedônia, ele entra na Europa. E louvado seja Deus. Talvez você e eu estejamos aqui nesta noite porque o Espírito Santo inclinou a obra missionária para o Ocidente, não para o Oriente naquele tempo. Mas não foi com facilidades não, porque lá em Filipos diz a Bíblia que sob a orientação de Deus, Paulo e Silas são presos, são açoitados em praça pública, são jogados dentro de um cárcere interior. Então, me permita dizer isso: quem dá a direção missionária para a igreja é Deus, mas quem precisa saber e escolher os melhores métodos somos nós. Quando eu olho, pastor Lutero, para a estratégia missionária de Paulo, eu vejo Paulo se concentrando em cidades estratégicas. Filipos, colônia romana. Tessalônica, capital da Macedônia. Acaia, importante cidade da Macedônia. Atenas, cidade mais intelectual do mundo. Corinto, capital da Caia. Éfeso, capital da Ásia Menor. O que Paulo está entendendo é o seguinte: se você planta igrejas estratégicas em lugares estratégicos, essas igrejas vão plantar igrejas em toda a micro-região. Agora, mesmo tendo a direção de Deus, escolhendo os melhores métodos, você não tem vida fácil. Porque Paulo foi açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado de Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tacarela em Atenas, Paulo foi chamado de impostor em Corinto. Ele vai para a terceira viagem missionária, dedicando-se 3 anos em Éfeso, e lá ele enfrenta feras, e ele diz que enfrentou lutas maiores que as suas forças. Mas notem, depois de 3 anos em Éfeso, onde ele experimenta um grande avivamento, e onde ele planta igrejas direto ou indiretamente em toda a província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, agora ele está retornando para Jerusalém por uma razão. Vocês se lembram que havia uma profecia de Ágabo, relatada lá em Atos 11, de que haveria uma fome no mundo, no período do imperador Cláudio, que governou o Império Romano do ano 41 ao ano 54. Esta fome chegou. E Atos 18:2 diz que o imperador Cláudio expulsa os judeus que viviam em Roma. E diz Gálatas 2:10 que Paulo assume um compromisso com os líderes da igreja de Jerusalém, que ele iria para os gentios, mas ele não se esqueceria dos pobres. Em outras palavras, evangelização, obra missionária e socorro aos necessitados não são coisas que estão em conflito, mas caminham juntas. Então você vai notar, 2 Coríntios 8, 9, e também 1 Coríntios capítulo 16, e também Romanos 15, que Paulo está levantando uma coleta, uma oferta especial para os pobres da Judeia, nas igrejas gentílicas das províncias da Galácia, da Macedônia, e da Acaia e da Ásia Menor. E ele está levando essas ofertas para Jerusalém. Quando ele chega e desembarca em Cesareia Marítima, Ágabo o prende com um cinto e diz: é isso que eles vão fazer com você lá em Jerusalém.
Os discípulos tentam demovê-lo. Ele diz: vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele chega lá, e ele entrega as ofertas, e ele é preso. 40 judeus entram em voto de anátema, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, ele vai e comunica a Paulo, que comunica ao comandante, e naquela mesma noite Paulo é trasladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde ficava todo o aparato militar de Roma, e Paulo fica ali 2 anos sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Agora preste atenção nisso. Com a mudança de governo de Félix para Festo, toda transição de governo é época de reivindicações. Então, o Sinédrio jeitosamente disse para o governador Festo: ô governador, esse preso aí está no fórum errado. O fórum dele não é Cesareia, é Jerusalém. Então, quem deve julgar esse homem não é o governador, não é uma questão política, não interessa a Roma isso, é uma questão puramente religiosa. Nós somos o fórum adequado, legítimo, onde ele deve ser julgado, mas queriam matar Paulo na estrada. Paulo percebe a traição e diz para o governador: eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado diante de César. O governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Mas antes, Atos 23:11, diz que o próprio Senhor apareceu para Paulo em Jerusalém e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Paulo quer ir para Roma, Deus o quer em Roma, mas quando ele parte para ir para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas dentro daquele navio. O pânico, o medo tomou conta de todo mundo. 14 dias sem saber se era dia ou noite. Ninguém conseguia comer, era um pânico todo, a morte mostrava a carranca para eles. Quando tudo parecia perdido, um anjo de Deus apareceu para Paulo dentro do navio e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E aí eles começam a orar. A oração mais óbvia que eu vejo na Bíblia, eu não encontro nenhuma oração mais óbvia do que essa. Sabe por que eles oraram? Para o dia amanhecer. Você já orou para o dia amanhecer? Porque o dia amanhece se você orar. E se você não orar, ele amanhece do mesmo jeito. Mas por que eles oraram para o dia amanhecer? É que tem hora que a escuridão da alma é tão densa, que vocês dizem: meu Deus, eu não aguento mais. Ou o dia amanhece, ou eu pereço. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se arrebenta todo, mas ninguém perece, todos se salvam. Os malteses, que eram bárbaros, não falavam o grego, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los. E diz a Bíblia que dos 276 que estavam dentro do navio, o único que quis manter a chama acesa foi Paulo. Foi catar uns gravetos para jogar na fogueira. Quando ele pega aquele punhado de gravetos e joga na fogueira, do fogo brota uma víbora que prende na mão do Paulo. E os bárbaros gritaram: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é nem um assassino e nem um Deus, é um servo do Deus vivo. Meus irmãos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Pois bem, agora Paulo fica os 3 meses de inverno pesado ali na ilha de Malta, porque era a providência de Deus. Sabe por quê? O prefeito da cidade estava doente, Paulo orou por ele, o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, foi curado, os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. Aí você aprende uma coisa: não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Tem hora que parece que a vida está de ponta cabeça, e Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Paulo chega em Roma não como gostaria de ter chegado. E queria ter chegado para ficar com a igreja, para encorajar a igreja, para ser abençoado pela igreja, para ser enviado para a Espanha pela igreja de Roma. Mas ele chega preso, chega algemado.
Mas ele vai dizer na carta aos Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Agora notem isso. Você poderia chegar para Paulo e perguntar assim: ô Paulo, que coisas lhe aconteceram? Que coisas, Paulo? Ele podia fazer um resumão para nós. Ele podia dizer o seguinte: olha gente, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui abandonado em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se eu não creio em acaso, se eu não creio em sorte, se eu não creio em azar, se eu não creio em determinismo cego, se eu não creio que a mão de Deus dirige o seu destino. E porque ele está preso em Roma, em Filipenses 1, ele diz que 3 coisas aconteceram com ele. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso e trabalhando, se mexeram. O Ray Stedman, neste livro que nós comentávamos agora há pouco, A Dinâmica de uma Vida Autêntica, diz que um dos bons e eficazes métodos de crescimento de igreja, eu pessoalmente não gosto dele, é o seguinte: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Segundo, porque Paulo estava preso, dizer que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. E a pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Era os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Paulo, por ser um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia, em rodízio durante 2 anos. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Durante 2 anos, deu oportunidade para Paulo evangelizar toda a guarda pretoriana. Eu chamo isso de conspiração divina. Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que botou lá dentro do palácio o maior evangelista daquela época, e diante dele o seu auditório. Por isso, quando ele termina essa carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, como era seu costume. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão. Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, provavelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então entenda uma coisa: quando as coisas parecem estar fora de controle na sua vida, Deus está no controle e está escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Eu acho que ele fez a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, muito provavelmente foi à Espanha, como era seu desejo. Mas um fato acontece nesse interregno. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, a maior cidade do mundo, mais populosa, mais rica, mais poderosa, a cidade eterna, a capital do império, é incendiada. 7 noites e 6 dias de incêndio. Quando o incêndio acabou, o imperador assistia o espetáculo horrendo da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Ele encontra um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Porque dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados. Mas os 4 que sobraram eram densamente povoados por judeus e cristãos. Ele põe a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo, a essas alturas, já era o maior líder do cristianismo. Começam a caçá-lo, até que botam a mão nele
talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo de pegar seus livros, seus pergaminhos, sua capa surrada. E agora ele é jogado na masmorra mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saiam leprosas ou para o martírio. Pois é de dentro dessa masmorra que ele escreveu o 2 Timóteo. E agora eu peço que você abra lá no texto lido, para nós encerrarmos. A pergunta é, como é que esse homem se sente? Maior teólogo, maior pastor, maior evangelista, maior plantador de igrejas, velho, pobre, cheio de cicatrizes, dentro de uma masmorra, acusado, abandonado, condenado, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Como é que esse homem se sente? Pois ele vai fazer para nós uma avaliação da vida, nos versos 6 a 8. Primeiro, ele avalia o seu passado no verso 7. Confira aí comigo, todos os verbos estão no passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo o seguinte, a vida não foi de amenidades, foi um combate. Eu não larguei a obra de Deus no meio do caminho, não. Eu completei a carreira, eu não negociei a verdade, nem transigi, nem com a minha consciência, não. Eu guardei a fé. Notem comigo no verso 6 que vai fazer uma avaliação do presente agora. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas deixa eu dizer, Timóteo, não é Roma que vai me matar, não. Eu vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não, Timóteo. Eu vou me entregar para Deus como uma oferta de libação ao Senhor. E tem mais, Timóteo, eu não vou morrer, não. Eu vou partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para a morte. E essa palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, essa palavra significava tirar o peso das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz o seguinte, que é descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra partida significa desatar um bote de um tronco e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço e ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e está pronto indo. Mas agora Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro no verso 8, confira comigo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ô Timóteo, o juiz de Roma, no tribunal de Roma, me considerou culpado e vai me executar. Mas isso, Timóteo, não me importa. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem todos vão ter que comparecer, já me justificou. Eu não tenho mais nenhum crime, nenhum pecado, Timóteo. A minha dívida está paga, eu estou livre, eu estou inculpável diante do tribunal de Deus, porque foi declarado justo por causa da justiça de Cristo imputada a mim. Então, Timóteo, eu não estou indo, Timóteo, para a espada de Roma degolar minha cabeça. Eu estou indo, na verdade, é receber a coroa da justiça do reto juiz. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, esse homem não é um super-homem. Esse homem não é um super-crente. Esse homem é um homem, como você e eu. E antes de morrer, ele abre o coração e compartilha conosco os últimos sentimentos da sua alma, as lutas que viveu no corredor da morte. E a primeira coisa que ele vai dizer para nós, está no versículo 9, é lidar com o drama da solidão. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 21, venha meu filho antes do inverno. Este homem que investiu a vida em gente, no final da vida, não tem alguém para lhe dar um abraço. Segundo, ele vai compartilhar conosco a dor do abandono no versículo 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aquele que fez a obra de Deus com tanto zelo, com tanto vigor,
que investiu a vida na vida de tanta gente, agora está vivendo o drama de ser abandonado na velhice, na hora que mais precisa de ajuda. Terceiro, e compartilhe conosco o drama das privações. Versículo 13 e 14. E tem privação emocional, precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Privação mental. Está precisando de ler. Traz os meus livros. Traz os pergaminhos, as cópias da Bíblia. Me impressiona, Paulo, porque ele está morrendo, mas quer ler mais. Tem gente que passa a vida inteira sem ler nada. Mas em terceiro lugar, ele estava enfrentando privações físicas. Você sabe que gente velha sente mais frio do que gente nova. Roma, no inverno, chega a temperaturas abaixo de zero. Lá dentro da masmorra é tão frio ou mais frio que aqui fora. O homem que foi o maior bandeirante da fé, está fechando as cortinas da vida, não tem uma capa surrada para usar, para aquecer o seu corpo. Isso, meus irmãos, é um alerta para nós, que às vezes tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa quente para vestir, tendo comida farta sobre a mesa, ainda está murmurando. Paulo, no final da sua vida, talvez lida com o maior de todos os dramas. É o drama da ingratidão. Versículo 16 diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Mas louvado seja Deus pelo versículo 17, onde você encontra uma conjunção adversativa, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. Louvado seja Deus. Você pode perder o apoio da terra, mas jamais perderá o apoio do céu. Você pode ser abandonado pelos homens, mas jamais será abandonado por Deus. Quis a providência divina, irmãos, que o final da história deste homem não estivesse registrada nas Escrituras. Mas eu vejo esse dia. Eu imagino esse dia. Eu imagino essa cena. De um dia o carcereiro, o carrasco, sem alma, sem piedade, endurecido, recebendo em sua mesa, talvez um pedaço de couro, contendo o nome de um prisioneiro, que deveria ser executado naquele dia. E eu imagino esse homem se levantando da sua cadeira, com passadas largas e pesadas, com um molho de chaves numa mão, uma tocha de fogo na outra. E eu vejo esse homem entrando, e abrindo aquela pesada porta de ferro. Eu vejo esse homem entrando com aquela tocha de fogo, e gritando, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no fundo o velho responde, sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado da masmorra, é levado para o local da execução. E por ser certamente o prisioneiro mais conhecido e mais famoso de Roma, porque era o grande bandeirante da fé de todo o império, o carrasco lhe pergunte, você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que ele fosse expor a sua mágoa, sua revolta, sua dor, por ter sido acusado, maltratado, abandonado, reduzido à calamidade. Eu imagino Paulo respondendo assim, eu tenho alguma coisa para dizer. E talvez Paulo pudesse recordar do que escreveu para Timóteo. Nesta hora ele levanta os olhos aos céus e diz a ele,
ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz hoje para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.